irmãos, Pai, Senhor, igreja, mais uma vez reunidos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? Ele se faz presente no nosso meio, Ele tem cuidado de nós, e nós só temos motivos para agradecer e engrandecer o nome dele. Que nós possamos realmente adorar em espírito e em verdade nessa noite, amém? Seja aqui na igreja, seja aí na sua casa, que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida, através da sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé e clamar ao Senhor a direção dele para esse culto. Pai, mais uma vez em tua presença, nós queremos te exaltar, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te engrandecer, porque só tu és digno de todo o louvor, de toda a nossa gratidão. Eu te agradeço porque o Senhor sempre cuida de nós. Eu te agradeço porque o Senhor se faz presente onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome. E nós te louvamos porque o Senhor está em todo o tempo cuidando de nós. Não tem deixado nada faltar. Quantas vezes nós somos falhas, quantas vezes nós nos distanciamos de Ti, quantas vezes nós damos apenas o segundo lugar para Ti, Senhor. Mas o Senhor permanece nos amando, se entregando por nós, cuidando de nós. Nós queremos, Senhor, que o Senhor tome lugar nessa noite em nossos corações, em nossas vidas, nessa cidade, no nosso país. Que o Teu nome seja exaltado, Pai, não só aqui, mas em todas as casas que se reúnem no Teu povo, onde estão os Teus filhos reunidos, ou apenas sozinhos em suas casas. Mas que o Teu nome seja exaltado nessa noite por cada boca daquele que professa o santo nome de Jesus. Que em cada lar o Teu nome seja presente, em cada lar o Seu nome seja exaltado, e que através dessa exaltação, através do nosso louvor, possa haver mudanças neste país, que o Teu nome possa ser exaltado não só entre as quatro paredes, não só religiosamente, mas em espírito e em verdade. Seja exaltado, Senhor, para
que o Senhor. Não há outro nome tão grande, tão poderoso como o teu. Nós podemos procurar, nós podemos descer no mais profundo, nós podemos subir ao mais alto monte, mas não encontraremos outro nome digno de adoração, Jeová. Seja exaltado, Senhor. Eu
qualificar. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você pode depositar no gasofilácio. Prepara o Senhor através das primícias que tem na sua vida. Amém? Seja louvado. Você colocar a luz branca aí? A luz branca. Aleluia. Graça e paz, amados. Mais uma noite nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, dizendo obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de estar na tua casa, o lugar onde nós nos reunimos, e tu possas receber, Pai amado, esse pequeno sacrifício que nós fazemos, de sair nesse dia tão frio aqui em São Paulo, São José dos Campos, e estar aqui, nesse lugar que se torna aconchegante pela tua presença, porque nós somos poucos aqui, devido ao distanciamento, muitos não podem comparecer, e estão certos que não podem, os que podem não estão aqui, não estão certos, poderiam estar aqui, mas nós estamos aqui e por isso o culto acontece, amém? Eu queria meditar junto com os irmãos numa palavra. A palavra é essa mesmo, eu não vou ministrar, eu quero meditar com vocês, que vocês possam acompanhar esse raciocínio, desenvolvendo realmente essa mensagem que Deus tem nos dado, porque eu acredito que quando um pregador ministra uma palavra, Deus está dando essa palavra, porque a palavra é dele. E nós oramos pedindo, Senhor, me dá uma palavra,
porque eu não sei exatamente o que o povo que vai comparecer, que vai ouvir através da live, da internet, eu não sei realmente, nós não sabemos nada das necessidades dele. Mas possa vir, de repente, uma palavra que seja resposta para essas vidas. Alguém que aqui esteja, alguém que esteja na sua casa e possa dizer assim, essa palavra é para mim. Eu aceito essa palavra. Deus possa realmente, na minha vida, trabalhar em mim. E a ferramenta que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas é exatamente a palavra dele. Por isso nós amamos a palavra. Nós amamos a Deus. Uma coisa é consequência da outra. Eu não tenho como amar a Deus e não amar a palavra. E o contrário também não pode acontecer. E eu peço que vocês possam abrir a sua Bíblia no salmo mais conhecido da Bíblia. Você abriria, sem eu dizer o número, qual é o salmo mais conhecido da Bíblia? As cabecinhas dizendo sim. Salmo 23, foi esse mesmo, Damares? Esse mesmo, né? Amém, Amiro? É esse mesmo. Amém? Amém, Vinícius? Esse é o mais conhecido? Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Pessoal do fundo aí, amém? Estão abrindo o Salmo 23, é o salmo mais conhecido. Eu penso até que tem gente que nem vai à igreja, pertence de repente a alguma outra religião, mas ele sabe, ele tem conhecimento do Salmo 23. Sem olhar a Bíblia, você poderia dizer qual é o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada, na minha Bíblia fala assim, de nada terei falta. Eu estou com a Bíblia aqui da nova versão internacional, conhecida como NVI, e ele fala exatamente disso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando eu digo assim, vamos meditar na palavra, eu já quero começar meditando nesse versículo com vocês. Mas antes eu queria orar. Amém, igreja? Quero fazer mais uma oração agora no início dessa ministração. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de nos reunirmos como igreja nesse local. Sou grato a Ti pelas vidas, Pai, que largaram o conforto da sua casa ou qualquer outra programação que poderia estar agora participando e vieram para esse lugar que nós chamamos a Tua casa, mas é a nossa congregação, onde nós congregamos, o lugar onde nós nos reunimos, Senhor, porque nós sabemos que nós somos o templo da Tua habitação. Tu queres habitar nos homens, nas mulheres, nos jovens, nas crianças, adolescentes, aqueles, Pai amado, que te invocam, aqueles que te buscam, aqueles, Pai amado, que estabelecem um nível determinado de intimidade contigo, que conforme eles vão te conhecendo, eles vão se tornando mais íntimo, te amando mais, recebendo mais de ti, e tu vai fazendo mais maravilhas, maiores maravilhas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio que nós temos, e tu possa nos abençoar ao ouvir, ao meditar nessa palavra agora, ao falar desta palavra, e os ouvidos estejam totalmente disponíveis para ouvir a tua palavra, e ela ser alimento para a nossa vida nesses tempos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E eu começando a meditar, esse salmo é tão, alguém poderia dizer, mas esse salmo é tão fácil de pregar, né? Ele tem tanta riqueza nesse salmo, irmão. Quando nós estudamos sobre esse salmo, nós descobrimos tantas coisas, porque ele não é apenas, não significa apenas aquilo que nós estamos lendo, mas além daquilo que nós estamos lendo, existem mais para nós aprendermos dele. E quando nós nos paramos e decidimos então investir um tempo, não só um tempo de leitura, mas um tempo de entender por quê algumas palavras estão escritas do jeito que estão escritas aqui. Tem uma finalidade como ele está escrito, porque da maneira como ele está escrito, vem para nos dar entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Então nós não queremos tirar uma nossa interpretação, não. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus, ele venha e nos direcione na medida que o Senhor quer falar conosco, daquilo que Ele quer que a gente acrescente hoje, como igreja, no conhecimento desse salmo. Cada um de nós já temos tantos conhecimentos desse salmo, já entendemos algumas coisas dele, mas o Senhor possa hoje
nos dar algo mais, amém? Eu meditando nele, eu consegui absorver algo mais dele, e eu quero compartilhar isso com a igreja. E no primeiro versículo, esse salmo fala assim, todos vocês sabem quem foi que escreveu esse salmo, né? Salmo de Davi, amém? Davi. Davi aqui não era rei, não era um guerreiro prestes a ser rei, ele era um menino, um jovenzinho, e ele trabalhava na sua família, ele cuidava da criação de ovelhas da sua família. E depois nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse aspecto dele cuidar das ovelhas. Mas ele fala aqui, esse menino, os historiadores dizem que este foi o primeiro salmo que Davi escreveu. Eu posso dizer assim até que o primeiro salmo que ele compôs. Isso aqui é uma música, amém? Isso aqui é a letra de uma música. E nessa lida dele de todo dia para o campo, cuidar das ovelhas, tirar do curral, levar lá para o outro lado, passar de repente num pedaço de deserto para procurar realmente aquilo que os versículos dizem, o que ele foi procurar. E nesse tempo que não faltava para ele, e Deus inspirou ele e deu esses versos para ele. Muitas pessoas acham que esse salmo é muito simplesinho. Ele não tem assim um recurso poético, né, e de palavras, né, muito grande. Mas nós falamos que ele é o salmo mais conhecido, e tão importante que foi na pureza de um jovenzinho, que ele não fazia outra coisa a não ser daquelas ovelhas da sua família. E ele teve tempo para compor esse salmo, esta música. E os salmos, nós lemos, mas em Jerusalém os salmos são cantados. Em Israel, os salmos são cantados. Quando eles abrem um salmo lá, eles vão cantar aquele salmo. Nós temos algumas músicas que são cantadas, que nós conhecemos, de cantores nossos brasileiros, e eles cantam, né, colocaram melodia em alguns salmos que acharam interessante. E o próprio Salmo 23, eu já ouvi ele sendo cantado também. Mas ele fala aqui, como é que esse menino fala, esse jovem fala? O Senhor é o meu pastor. O que mais que ele fala? De nada terei falta. Então, quando nós meditamos na palavra, nós lemos um versículo e nós esquecemos o que tem por vir, por ser lido ainda, e nós vamos nos deter nele. O que ele está querendo dizer com isso? Nos chama a atenção que ele está se dirigindo para Deus. Amém? É o meu pastor. Ele está se colocando, então, como ele era um pastor de ovelha, ele está agora se colocando como uma ovelha, e dizendo que o Senhor é o pastor dele, porque ele tinha, na lida dele, naquilo que ele fazia todo dia, esse entendimento e essa certeza, que ele como pastor, ele cuidava daquelas ovelhas. E as ovelhas requerem cuidados, pelas suas características, elas precisam ser cuidadas. E aqui, ele está se colocando aos cuidados de Deus. Ele está estabelecendo ali, agora aqui com Deus, ele e Deus, na intimidade dele com Deus, ele está estabelecendo ali uma dependência. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, de nada eu terei falta. Ele não está dizendo aqui que vai ter tudo na vida. Ele falou o que ele precisar, Deus vai suprir as necessidades dele. Porque nós não viemos para uma igreja para que nós tenhamos tudo desse mundo. Não, nós viemos porque o Senhor promete que Ele supre as nossas necessidades. Tem coisas que nós queremos e até pedimos para Deus, mas Deus de repente não nos concede aquilo. Por quê? Deus fala assim, tu não precisa disso. Isso não é a tua necessidade. Amém? O que tu precisa, eu te dou. Estão acompanhando, igreja? Então, ele estabeleceu aqui em primeiro lugar, ele como ovelha, ele esqueceu das ovelhinhas agora aqui, ele pegou, eu sou essa ovelha que preciso dos cuidados do meu pastor. Ele fez a melhor opção, ele desenvolveu o melhor entendimento, e é isso que nós temos que entender também. Nós não dependemos de homens, não dependemos de empregos, nós precisamos de emprego, mas de repente, quantos de vocês já tiveram um emprego e não estão mais lá?
e de repente já ficaram até um tempo desempregados, não morreram de fome, amém, igreja? Não foram morar debaixo da ponte. Deus sempre proveu alguma coisa, ou através de alguém, ou de um valor que você guardou, alguma coisa aconteceu na sua vida para você ver que você não depende definitivamente de um emprego. Se você perder aquele emprego, se perder aquela empresa, eu já tive uma empresa, eu já me achei muito bem financeiramente, as pessoas pensavam até que eu era rico, para mim riqueza era mais ainda do que eu tinha, que quem tem alguma coisa, ele quer sempre mais, ele nunca acha que está bom. E há quantos anos eu não tenho mais emprego? E nunca me faltou o pão. Amém? Sempre andei com um carrinho, passei a andar com os carrinhos não mais carrinho novo, carros novos, motos lindas, grandes, não. Mas eu me locomovo e aonde um carro de 100, 200 mil vai, o nosso aí, que vale no máximo 20, também vai. Amém? Às vezes rodopia na pista, mas Deus livre não deixa a gente se atropelar no caminhão passar por cima da gente. Glória a Deus por isso. Então a gente vê as mãos do Senhor, a dependência que nós temos dEle. Amém? E eu me coloco agora como esse Davi. E você possa se colocar também. E você possa dizer agora comigo, o Senhor é meu pastor. Diga, o Senhor é o meu pastor. Amém? Se você quiser dizer o restante também pode dizer, e nada me faltará. Amém? Isso é muito importante a gente ter isso aí, porque isso aí desenvolve fé na gente. Principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos de uma fé inabalável. Como eu sempre falo daquele versículo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E às vezes nós duvidamos, será que é assim mesmo? Será que eu não me abalo? Nós nos abalamos. Mas Deus não permite que a gente se abale acima de um determinado limite, porque é normal a gente ter um medo, isso faz parte das nossas emoções, nós temos algum medo, logicamente, ninguém gosta de passar por uma situação adversa, tão perigosa, mas o Senhor, Ele estabelece um limite para cada um de nós, amém, igreja? E nós vivemos dentro desse limite, porque nós estamos caminhando pelo caminho de retidão, dependendo do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, amém? Que baita oração, né? Senhor, tem misericórdia de mim. No momento da aflição, tu não precisa nem contar a tragédia para Deus, tu só fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus já está derramando da misericórdia dEle e nos sustentando, nos livrando de todo o mal, porque é isso que Ele faz, porque Ele nos ama, não apenas como uma ovelhinha, como uma ovelha, mas aqui nós já desenvolvemos o entendimento do Novo Testamento de sermos filhos de Deus. Aqui, o Davi, nesse momento aqui, o pastor Davi, ele não tinha essa ideia de ele ser filho de Deus, mas ele sabia que ele era um escolhido de Deus. Ele foi escolhido de Deus, amém? Lá na mesma casa do pai dele, o profeta foi lá e escolheu a ele para ser rei, né? E ungiu, ele foi ungido de Deus. Olha aqui duas situações super privilegiadas que ele teve, e os irmãos dele até não tiveram, dentro da própria casa dele, irmãos deles mais velhos, que já participavam do exército de Israel, e eles não foram escolhidos em detrimento a Davi. Davi foi o escolhido, amém? Então aqui ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Me chama a atenção esse pronome aqui, meu. Ele é meu, que nem criança, é meu, né? Criança que fala é meu, né? É minha, é meu, né? E aqui ele está se colocando assim, o Senhor é o meu pastor. Eu não gosto de falar meu, eu gosto de falar no plural, é nosso. Eu digo, Deus é o nosso pastor, amém, igreja? É o nosso pastor. Mas no versículo a gente aprende esta peculiaridade dele afirmar que o Senhor é o meu pastor. Ele chama então esse Senhor como dele. Ele escreveu a música dessa maneira, ele não escreveu uma música assim, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele não chegou em casa cantando essa música. Olha, eu estava lá cuidando das ovelhas e veio essa música aqui e eu compus essa música. O que vocês acham? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não, ele pode ter chegado lá e quem sabe quantas vezes o pessoal ouviu isso, né? Quem sabe ele gostava de cantar isso aí, ficou tão famoso. Todos nós conhecemos esse salmo, porque a família dele também não teria
conhecido. Estou inferindo isso aí, né? Com certeza a família dele também conhecia esse salmo aqui. E ele fala que é o meu pastor. Não falou para a família. Alguém poderia dizer, por que é teu pastor? Por que não é nosso? Amém? Então aqui, por quê? Então, eu vou buscar assim, por que ele falou meu pastor e não nosso pastor? Amém? Então a gente trabalha nisso aqui, meditando, para buscar uma resposta. Senhor, me revela, me dá uma direção. Por que ele falou que é meu pastor? E de nada eu terei falta. Ele se colocou, ele e Deus. E deixou esta letra escrita até os dias de hoje, e vai continuar eternamente até a vinda de Jesus. Muitos e muitos ainda vão conhecer esse salmo. Amém? E vão ter entendimento dele. Perceba que nós vemos na própria circunstância ali da batalha, onde aquele gigante Golias estava há um tempo já provocando o exército de Israel. E Davi foi levar um lanche para os irmãos dele que estavam na batalha. O exército estava acampado naquela planície. E de um lado estava o exército dos filisteus, com o Golias provocando, falando impropérios, ofendendo o Deus de Israel. E Davi comprou essa briga. Todo mundo sabe disso, né? E quem foi que ganhou? Amém? O exército de Israel, através de uma pessoa. Veja que ele tomou, Davi, ele está trabalhando aqui numa situação singular. É ele fazendo um salmo dizendo que o Senhor é meu pastor. Ele enfrentou sozinho lá o urso, né? O leão lá, que ele enfrentou para defender as ovelhas. Ele estava se sentindo, ele sabia que era ele e Deus. E no momento de escrever isso aí, então ele se colocou ele, porque ele estava acostumado a ele fazer isso aí. E mais lá adiante, quando ele foi enfrentar, ele não enfrentou junto com o exército de Israel. Ele enfrentou sozinho o gigante. Amém? Então quer dizer que Deus separou esse menino, esse homem que ele escolheu, ungiu como rei. E um dia, não obstante o próprio rei Saul, né, de dar todo o mérito daquela vitória para ele, conceder até a mão da filha dele em casamento, e ele se tornar como um herdeiro, né, daquele reinado, e ele estava caminhando para ser rei, porque ele já havia sido ungido como o rei de Israel. Era uma questão de tempo, ele seria o rei de Israel. Saul deve ter naturalmente sabido disso aí, e começou a ter ciúmes dele, se levantar contra ele, tentar matá-lo. Quando ele estava irado, chamavam a Davi para ele tocar a harpa lá, para acalmar os demônios em cima desse Saul. E nós vemos então ele agindo, ele fazendo as coisas sozinho. Ele sozinho ia tocar, não chamava uma banda, ele ia lá e tocava, e o inimigo era derrotado na vida do Saul. Mas aqui ele fala então, meu pastor. Perceba que quando ele foi levar esse lanche lá para os irmãos dele, o que os irmãos falaram para ele? O que fazes aqui? Onde é que estão aquelas tuas poucas ovelhas? Né? Fizeram pouco caso dele, ofenderam a ele, mas ele não se ofendeu. Amém, igreja? Nós podemos ser ofendidos, alguém pode querer nos ofender, mas eu não sou obrigado a me ofender. Eu posso não valorizar aquilo ali. Não valorizo. Não falou nada, não me abalou, porque eu não sou aquilo ali. Eu sou o quê? Filho de Deus. Eu sou uma ovelha do Senhor. Amém, igreja? Eu tenho que olhar, nós temos que olhar e considerar o padrão que o Senhor nos colocou. Não é que nós quisemos ser. O Senhor nos escolheu, nos tirou da onde nós estávamos, nos colocou num lugar seguro. Fala conosco pessoalmente. Aqui nós estamos falando assim a muitas pessoas, mas cada um está recebendo a sua porção e tirando dela aquilo que melhor lhe aprouver. Amém? Uns, de repente, assim, eu gostei dessa parte que o pastor falou. Eu já gostei dessa aqui, essa aqui foi melhor para mim. Então, Deus sabe o que é que nós precisamos. Um precisa de alguma coisa, outro precisa de outra coisa. O fato é que todos nós precisamos de algo do Senhor, porque nós não conseguimos viver sem
Ele, sem a presença dEle. Eu chego aqui, eu oro, irmão, e uma das orações, se alguém quiser assim, quem será que o pastor está orando lá? Senhor, a Tua presença. Amém? Eu dou tanto valor, Senhor, Senhor, seja a Tua presença nesse lugar. Porque a nossa presença já está aqui. Mas a nossa presença não nos basta. Paulo ouviu isso. Paulo, a minha presença te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, você está fraco, está fraquejado, está difícil. E tu tem orado para mim, insistido, está dizendo que não aguenta mais. Paulo, igreja, cada um, a presença do Senhor nos basta. Amém, igreja? Por isso, não tem oração que eu faça, irmão. Senhor, seja a tua presença. Eu ando dentro de casa lá, de repente a gente ouve, recebe certos pedidos de oração, pessoas aflitas, com problemas sérios. E a gente, imediatamente, Senhor, a tua presença, Senhor. Receba nosso clamor, a nossa oração. Porque nós entramos numa batalha espiritual. Não entramos num bate-boca com a pessoa. Entramos numa batalha espiritual contra o inimigo que vem para querer destruir esta pessoa. Ou na saúde, ou nos relacionamentos dela, ou no trabalho dela. De alguma coisa ele vem para querer destruir. Porque a fachada dele é voltada para a destruição. Mas a fachada de Deus é para nos abençoar, para nos livrar. E a presença dele nos basta. Porque quando Deus está presente na nossa vida, irmão, o inimigo ele para de fazer qualquer coisa. Porque se ergueu diante dele uma muralha. E ele não tem como transpor esta muralha que nos guarda. Amém? É essa segurança que nós temos. E eu peço, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Põe a tua palavra na minha boca. Põe a tua palavra na minha boca. Tá? Muitas vezes não trago um papelzinho, uma frasezinha aqui. Eu leio o versículo aqui, Senhor, agora é nós. Dá a tua palavra, né? E eu não sei, não tenho ideia o que... Se alguém me perguntar assim, o que você vai pregar? Assim, não sei. Hoje eu vou pregar o Salmo 23. Não sei o que eu vou falar dele. Mas eu medito e busco entendimento. E esse entendimento que nós buscamos, é um entendimento assim, um desenvolvimento, né? Uma aplicação daquilo que nós aprendemos. Por isso que é necessário estudar a Bíblia. Amém? Ter o conhecimento da Bíblia. Por isso nós saímos daqui agora há pouco e fomos lá vendo Davi enfrentando Golias. Vemos Davi, né, lá apacentando as ovelhas. Então, nós sabemos tudo aquilo que faz parte da vida dele. E daquilo que faz parte e fez parte da vida dele naqueles tempos, é que nós tiramos, então, entendimentos, conclusões. E nós concluímos, então, que ele falou, é meu pastor, porque tudo que ele fez, ele não envolveu as outras pessoas para dizer que é nosso. Porque as outras não se colocaram junto com ele para enfrentar uma fera que queria matar as suas ovelhas, que estava sob a responsabilidade dele. Ele não dependia de outras pessoas, dos irmãos dele, nem do exército, para enfrentar aquele Golias, e assim tantas situações. Era ele e Deus. Por isso ele trazia com ele, que ele tinha com Deus, um entendimento direto. E ele não podia, então, envolver pessoas que até não incluíam Davi nas suas atividades. Por exemplo, quando o profeta foi lá para escolher o futuro rei de Israel. Lembra o nome do profeta? Ninguém? Samuel. Amém? Chegou lá, na casa de Jessé, o pai, né, desse Davi e dos seus irmãos. E ele pediu que trouxesse os moços, então, né, para ele conhecer que dali da casa de Jessé sairia o rei, futuro rei de Israel. Davi estava lá, fez parte, o pai dele chamou ele voluntariamente? Não. Só chamou, só incluiu o Davi, depois que o profeta perguntou assim, ô Jessé, não tem mais nenhum filho? Não é possível que Deus falou para mim vir aqui que tinha um filho, passaram todos aqui, eu até pensei que o Abinadab seria, porque o cara, né, o cara fortão, né, atleta, né, boa estatura, né, seria o rei de Israel. Tinha uma característica, né? Tinha presença, um rei de presença, né? Tá? E o que o profeta falou? Ele pensou assim, certamente
e eu estou diante do rei de Israel. O que Deus falou para ele? Não atentes para a sua formosura, amém? Porque eu o rejeito. E ele não tem mais ninguém. Aí, tipo assim, bom, ainda tem carinha lá, né? Lá no fundão lá, vai lá buscar o Davi lá, né? De certo pensar assim, com certeza, se não foi isso daqui, Davi é que não vai ser. Olha como é que o homem olha as aparências e pensa, conclui errado. E lá veio o Davizinho, e foi ele que Deus escolheu, amém? Porque Deus sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele fez esse salmo, né? O Senhor é o meu pastor. Entenderam então, irmão, quando a gente medita, por que está escrito meu? Por isso que eu falo sempre para a igreja, irmão, a gente começa a ler, de repente você puxa o freio, fala até assim, puxa o freio, para, estaciona do lado desse versículo. Ô Senhor, eu quero entender melhor disso aqui. Amém? Faça a pergunta para o versículo. Por que é meu pastor? Por que não é o nosso pastor? Porque ele não é o nosso pastor, igreja? Amém. Hoje o senhor Davi não leva mal, mas o Senhor é meu pastor também. Amém, igreja? Porque hoje Deus liberou o Espírito Santo para que nós, amém, igreja? Não é para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Agradar a Deus. Não ser mais aquela criatura que fazia coisas erradas e achava que estava certo, que tinha razão. Nós aprendemos a perceber os defeitos em nós mesmos, que antigamente a gente só queria ver defeito na vida dos outros, julgar os outros. Hoje nós temos que olhar para nós, e Jesus nos ensinou isso. A cada dia negue-se a si mesmo, se você quiser vir após mim. Você quer vir após mim? Negue-se a cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. Amém, igreja? Então, para que nós possamos então dizer assim, o Senhor é o meu pastor. E como igreja nós dizemos que o Senhor é o nosso pastor. Vamos dizer, igreja, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh, aleluia! Glória a Deus, como é bom isso, irmão. É o meu pastor. É no versículo 2. Versículo 2. De nada terei falta, também já falei, né? Deus não está dizendo que vai nos dar tudo que a gente quer, porque a gente quer muita coisa. Já percebeu quantas orações nós fazemos? Que a gente queria isso e queria mais aquilo e a gente nunca recebeu? É porque Deus não queria que a gente tivesse. De repente aquilo não ia ser bom para a gente. Imagina se Deus responde nossas orações de querermos isso, mais aquilo. A gente vai estar tão ocupado que não vai ter nem mais tempo para Deus. Amém? Porque eu vou ter uma casa em Campo do Jordão, né? Outra em Cabo Frio, né? Tá? Outra aqui em Ubatuba, possivelmente uma em Ilhabela, né? Uma lá em Caxias do Sul, lá em Gramado, né? A gente não vai ter tempo de ir para a igreja. O pastor perguntou, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, você não veio mais na igreja? Não, pastor, estou muito ocupado, que semana passada eu fui para Campo do Jordão, na outra semana lá eu fui. Então Deus, de repente, não dá tudo isso, senão a gente não ia ter tempo para Ele. Amém? A gente ia querer agradar a nós mesmos e não agradar naquilo que nós precisamos agradar a Deus. Porque Deus, Ele quer olhar para nós e ver em nós pessoas agradáveis, que agradam a Ele. Porque o contrário de agradar é desagradar. Uma pessoa que desagrada a Deus. Já pensou numa pessoa que te agrada? E tu já pensou numa pessoa que te desagrada? Há uma diferença entre pessoas? Fulano me agrada, fulano não me agrada. Eu tenho que ter muita paciência com essa pessoa. Senhor, me dá paciência, Senhor. Eu tenho que amar essa pessoa, ela está complicada. Me dá paciência. E a gente ora. E não leva em conta muita coisa que a gente ouve de algumas pessoas. Amém, igreja? Porque as pessoas ainda estão rastejando no Evangelho. Embora às vezes já tenha tanto tempo de igreja, mas não conseguiram se converter ainda a um nível de entendimento. Para que possa dizer, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Porque é fácil dizer, o Senhor é meu pastor, né? É fácil a gente comprar um quadrinho e colocar lá na cozinha, na entrada da casa. O Senhor é meu pastor. A pessoa chega, que coisa linda. Você é cristão? Sou. Dali um pouco fala palavrão, fala uma mentira, faz uma fofoca, amém? Cristão, né? Apenas colocou um quadrinho dizendo, o Senhor é meu pastor. Numa camiseta escrito, num bonezinho escrito, o Senhor é meu pastor, amém? Mas é fácil escrever, difícil é ser, amém, igreja?
Naquela família todos eram filhos de Jessé. O profeta veio ali para escolher um deles. Quem foi escolhido foi aquele que cuidava das ovelhas. E escreveu: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Amém, igreja? É por aí. No versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Oh, glória a Deus. Em verdes pastagens me faz recordar. Esse moço ia para aquele lugar e ele encontrava esse momento. Amém? Porque ele levava as ovelhas para verdes pastagens, amém? Onde tinha pasto, alimento para aquelas ovelhas. E ele repousava ali. As ovelhas estavam pastando tranquilas, não tinham medo de nada, porque elas estavam vendo naquele moço alguém que estava cuidando delas, pastoreando, sendo pastor, defendendo elas de algum ataque. Elas já tinham acompanhado, visto isso aí. Então elas confiavam, elas estavam tranquilas. E ele repousavam. O Senhor proporciona isso para nós, igreja. Amém, igreja? Para quem diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele te proporciona tempos onde você tem exatamente verdes pastagens, te faz repousar e te conduz a águas tranquilas. Não te coloca no meio de uma água, uma cachoeira que você possa cair, se machucar, uma água que possa te levar, um turbilhão de águas tranquilas. Às vezes a gente vê filmes, fotos, tu vê aquela água tranquila, correndo muito devagarinho, límpida, linda, né? Alguns peixinhos ali, tranquilos. E você sabe também quando há uma chuvarada e vem aquela correnteza, aquela água que vem levando tudo, né? Derrubando barrancos, árvores, né? Furiosas, ninguém gosta de estar aí. As ovelhas, particularmente, também, jamais elas tomariam água, mesmo que elas estivessem com sede, onde elas veem, isso é uma particularidade de ovelha, onde elas veem aquele barulhão de águas caindo, elas passam sede, mas não tomam aquela água. Mas tu leva ali adiante, que a água está tranquila ali, elas bebem água. Amém? Nós também não gostamos, irmão, não podemos gostar de uma vida de confusão, né, de turbilhões de coisas acontecendo, né, coisas violentas, no extremo, muita agitação. O Senhor é Deus de paz. E Ele nos proporciona a paz. Jesus falou: dou-lhes a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Amém? Não se turbe, não fique desesperado, não se desespere, amém? Nos teus sentimentos. E Ele nos permite, então, porque Ele nos ama, nós vivermos, eu estou colocando assim, ó, tempos, amém? Eu estou meditando nisso aqui. Ele nos proporciona tempos de lugares assim, onde nada nos falta, onde nós estamos de boa, em paz, está tudo tranquilo nas nossas vidas. Amém, igreja? Quantos de nós já tivemos tempos assim? Eu estou falando de tempos, porque a nossa vida, nós vivemos uma sucessão de tempos. O homem até vive em termos de anos. Daqui a alguns anos, se alguém perguntar para um jovem aqui, né? Daqui a 30 anos alguém pergunta aqui para o Mateus, ele vai estar beirando 50. Mateus, como é que foi o ano de 2020? Tu lembra de alguma coisa de 2020? Tu vai falar o quê? Como morreu gente por causa de um bichinho que ninguém via, Covid-19. Amém, igreja? Então tem tempos que marcam. Para os americanos, quando destruíram aquelas torres, né? Foi 2000 Então, o que aconteceu para os americanos? Destruíram as torres gêmeas. Então, cada pessoa tem um ano que marca a vida dele. O pessoal que casou aí, né? Eu fiz tantos casamentos aqui nessa igreja, se colocar, o que aconteceu em 2014? Aí alguém falou, nós casamos em 2014. O nosso neném casou, o nosso neném. Aí eu arrumei aquele emprego, eu fiz um concurso e passei. Amém? Tem coisas que marcam a nossa vida. Amém? Coisas boas. Tempo das águas tranquilos, dos pastos verdejantes. Mas se a gente for lá para o versículo 4, vamos ler o 3, onde ele pede alguma coisa para esse senhor dele. Ele fala assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome.
restaura-me, ele não quer perder o vigor. Porque é pelo vigor dele que ele consegue fazer tudo isso, né, com poucos anos de idade, ele sabe menos que o Mateus, e ele tinha tamanha responsabilidade na vida dele. Amém? De ser chamado para ser ungido como rei de Israel. E ele não tinha feito nada que as pessoas soubessem. Mesmo as feras que ele matou lá, ele não saiu contando vantagem para ninguém, ele ficava na dele. Interessava a ele que Deus e ele tinham um entendimento, e ele desenvolveu uma intimidade que ele podia dizer: o Senhor é o meu pastor. E ele mesmo não chamava ninguém para ser, porque ele sabia que se ele falasse para alguém, tal como José lá no Egito, né, lá antes de ir para o Egito, né, ele falava do sonho dele, os irmãos, né, achavam graça, zombavam dele, próprios pais, né, zombavam dele, e ele estava falando alguma coisa. Então tem certas coisas que nós temos que aprender com essas pessoas, amém? Algumas coisas a gente tem que ficar quieto, tem que ser para eu e o meu Deus, amém? Crie esse canal com o Senhor, amém, igreja? Crie. Tem pessoas que têm problemas, saem falando para todo mundo. Falou para o pessoal da casa, ninguém resolveu, a pessoa chega no trabalho, fala com o pessoal do trabalho, de repente senta com uma pessoa desconhecida no ônibus, conta a tragédia dela para aquela pessoa. Não tem pessoa assim? Tem. Ela está procurando. Mas Davi não precisou procurar, porque ele foi achado por Deus. Amém? Você foi achado por Deus. Por isso você está aqui ouvindo essa palavra hoje. Glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. E ele pede então: restaura meu vigor. Ele entendeu que quem restaurava o vigor era esse pastor, esse Senhor. Era esse Senhor. Amém? Esse Senhor, né? É o pastor dele agora. Tá? Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele não queria nem falar do nome dele. Ele tinha um relacionamento tão fechado com Deus, que ele queria que acontecessem essas coisas na vida dele, por amor ao nome, quer dizer, a fiança, né? Quem garantia isso era o nome do Senhor. Amém? Por isso que nós aprendemos: seja curado em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Liberta essa pessoa em nome de Jesus. Não é no nosso nome. Amém? Por mais que você seja hábil para alguma coisa, tão hábil você seja, tão humilde você seja, para reconhecer que se você é aquilo, é porque é pelo amor do nome do Senhor. O amor está nos dando respaldo. Ele está nos capacitando. Então, tem um versículo que fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Jamais é para a nossa glória. Por isso a nossa humildade tem que ir na frente. As pessoas têm que perceber na sua humildade. Não é você dizer assim: pessoal, eu sou humilde, hein? Eu estou aqui, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu toco, eu canto, eu faço isso, eu sou diácono, mas eu sou humilde. Já deixou de ser humilde. Amém? Já está rolando uma certa soberba. Ele quer fazer questão que as pessoas saibam que ele é humilde. Você não precisa dizer. Se você é humilde, as pessoas vão perceber, sem que você fale para elas. Amém? E ele continua dizendo aqui, então, no versículo 4, que nós falamos o 2, e depois eu fiz menção ao 4. Passamos pelo 3, que é interessante. Mas o 4, mesmo... algumas Bíblias está escrito assim: ainda que, né? Ainda que eu passar por um vale de trevas e morte, da sombra da morte, não temerei perigo algum, mal algum. Por quê, irmão? Porque tu estás comigo. Amém, igreja? Um dia eu preguei essa palavra aqui: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, tanta coisa acontece de bom na minha vida. Amém, igreja? Porque tu estás comigo, até acontece alguma coisa que não é tão bom para mim, mas tu está trabalhando na minha vida. E nós vemos num versículo aqui que Deus trabalha, porque Ele tem na mão dele a vara e o cajado. Então, com a vara Ele nos disciplina, com o cajado Ele nos traz, né, para andar novamente quando nós emperramos. De repente, o crente emperra. Ah, não vou na igreja, não quero isso e aquilo. Está precisando de um cajado para levantar
e a vara para dar umas cutucadas, para fazer ele andar no caminho que Deus colocou diante dele. Que tem gente que emperra, né? Ah, não vou fazer isso. Ah, não vou mais. Entendeu? Não brigue, irmão. Amém? Deus é Deus de paz. E brigar com Deus, só tem um perdedor, que não é Deus. Amém? Então é melhor não brigar com Deus, né? Aceite o tratamento do Senhor. Filho meu, aceite a correção do Senhor. A Bíblia fala isso aí. Filho meu, chama de filho, porque está se colocando como pai, e o pai corrige o filho. Deve corrigir o filho. Quando esse filho for adulto, ele não pode pôr a mão na cabeça e dizer assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Porque agora esse menino está no mundão, está viciado, está roubando, está preso, está isso e aquilo. Onde foi que eu errei? Ele não usou a vara da correção. Essa vara da correção não significa bater na pessoa, amém? Antigamente a vara funcionava, a vara de marmelo, chinela havaiana, tá? Cabo de vassoura, tá? Mas hoje a vara é esse entendimento com sabedoria, com amor dos filhos com os pais. Aliás, dos pais com os filhos. Amém? Porque eles querem predominar. A criança hoje, principalmente, elas querem de repente dominar a casa. E que a casa, ela gire na velocidade que ele estabelecer. Amém? Eu quero que gire a tanto só, não pode passar disso, que eu quero é assim. Então ele quer colocar as condições dele. Os filhos de Deus também, de repente eles querem ser meio mal criados com Deus. Porque foram bem criados, amém? Mas vem uma rebeldia. Vem a rebeldia. E eles começam a se opor a alguma coisa, não aceito isso. Porque em tal lugar estão fazendo isso, tem gente que acha que a palavra é uma coisa assim, do passado. Não é. Deus não é do passado. A palavra de Deus é Deus. Deus é a palavra dele. Amém, igreja? Então, e Deus jamais será ultrapassado. Por quem seria ultrapassado? Por nós? Alguém que fez alguma pós-graduação em alguma coisa? Alguém que é cientista? Não. Nós conhecemos muito pouco de Deus. Tem gente que não conhece nada de Deus, não sabe nada de Deus. E nós conhecemos um pouco de Deus. Mas Ele quer que a gente aumente o nosso conhecimento. Conhecendo a verdade dEle, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que está preso em alguma coisa. E quem está preso em alguma coisa não anda, porque ele está preso. Amém? Então nós precisamos nos libertar daquilo que nos prende, para que nós possamos então caminhar. Amém, igreja? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que caminhava, amém? Esse é o caminho, existe um caminho. Inclusive as pessoas, naquele tempo, chamavam aquele grupo os do caminho, porque ele falava assim, eu sou o caminho, né? Então as pessoas ouviam ele pregar isso, eu sou o caminho. Eles ficavam assim, olha os caras do caminho lá, ó, amém? Não entendiam. O caminho, que caminho? O caminho da salvação. Porque Jesus não pregava, ele fazia milagres, continuou fazendo, amém? Mas naquele tempo existia muito milagre, porque estava chegando uma coisa nova na terra, naquele lugar. E se não acontecesse alguma coisa extraordinária, as pessoas não iam parar para ouvir. Então aquelas multidões que muitas vezes seguiam Jesus, iam para a beira do mar, de um lago, para ouvir Jesus, eles queriam ser curados na realidade, eles não queriam Jesus, eles queriam a cura. E isso continua acontecendo. Tem lugares que chamam as pessoas para vir, para serem curadas. Vem, aqui você vai ser curada. Amém? Mas não se fala em salvação. Ou se fala muito pouco. Porque as pessoas vão lá com um objetivo. Eu vou lá que eu quero ser curada. Eu quero ser liberta disso. Amém? Não tem uma palavra assim forte que venha para ser, eu vou ser salvo. Amém? Vem como milagres que ficam na terra, amém? Porque a pessoa pode ser curada 10 vezes, estar com 10 doenças e cada mês vai lá, cada ano vai lá e é curado. Mas vai ter uma 11ª que ele vai lá e não vai ser curado. Então, por que adiantou as outras curas todas antes, se não foi para o céu, amém? Mas se você vem para cá e você recebe uma palavra de salvação, irmão. E aí vem o próximo versículo. é o que interessa para nossas vidas. Mesmo quando eu andar por um vale de
Sombra de morte, sombra da morte. É um vale, não está dizendo que é só a morte. Amém? Aqui ele fala na NVI em trevas. Trevas é uma escuridão. A sombra é uma escuridão. A sombra, de repente, quando o sol bate, está descendo, aquela montanha, aquele paredão de pedra, onde eles estavam passando naquele vale lá embaixo, e ali o sol, então, jogava uma sombra, ficava meio escurecido aquele lugar. Mas isso não significava a morte, era uma sombra. Nós constantemente estamos passando por grandes perigos, que são sombras da morte. Eu passei essa semana, ali eu vi a sombra da morte. Em plena adulto, o cara rodando ali, batendo, e ali, de repente, um minuto, assim, um microsegundo, a gente pode pensar, aí, agora já era. Ô Senhor, tá, não dá para falar nada, porque é tão rápido. Amém? Mas foi só a sombra, irmão. Amém? Não é a morte. Tem muitas pessoas que estão no hospital hoje, né? E já passaram muitos, e eles passaram por uma sombra da morte. Alguns, a morte alcançou eles, porque era a hora deles. Amém, igreja? Por mais que as famílias sofreram, que nós também, amigos nossos, que nós perdemos amigos nisso aí já, pastores, quantos pastores eu sei também. Outro dia as pessoas falando assim, como está morrendo pastores, né? Está morrendo pastores, enfermeiros, médicos, engenheiros, enfermeiros. Está morrendo todo mundo, não vem só para pastores, amém, igreja? Pastores também morrem, também ficam doentes. Tá? Então, não é maldição de Deus para um pastor, que ele é um pastor assim, levantado por Deus, e que Deus honra ele. A morte para ele é ótimo, porque ele está indo para ficar com Deus eternamente. Ele não vai mais passar por tanta aflição nessa terra, amém? Chegou o dia dele ser livre desse tempo que passou nessa terra, e muitas vezes passou sofrendo mais do que tendo momentos de verdes pastos. Tem muitos pastores por aí, irmão, que só para misericórdia como sofrem. Muitos mesmo sofrem, muitos mesmo. No grupo de pastores, no Conselho de Pastores de São José dos Campos, a todo momento nós estamos recebendo pedidos de ajuda para pastores que estão com problemas sérios, sem poder pagar um aluguel, sem poder fazer uma compra. Né? A igreja, os irmãos não estão cooperando, não estão conseguindo pagar, a igreja acabou. Amém? Quem que gosta disso? O inimigo está alegre com isso aí. Amém? Glória a Deus que nós temos um grupo aqui na igreja, temos um povo aqui nessa igreja que tem esse entendimento, porque nós pregamos palavra, não pregamos fantasia para a igreja. Amém? Não trazemos palavras assim para suas emoções ficarem alegres. Ai, como Deus é bom, que está me dando isso agora, está me prometendo tal coisa, está me dando, eu recebi uma profecia hoje, irmão. Toda hora que você abrir a Bíblia para você ler na sua casa, tu recebe profecia diretamente de Deus, amém, igreja? É só você orar e ler, e de repente você vai começar a ler, e as profecias serão tão percebidas por ti, e tu vai dizer assim, Deus está falando comigo nisso aqui. E tu pode até comentar com alguém, olha, estava lendo na Bíblia assim, Deus falou assim comigo. Deus falou contigo? Falou. Tu tem convicção disso. Tem pessoas assim, como é que Deus falou? Se uma pessoa meio incrédula falou, esse cara pirou, virou crente, agora está dizendo que ele abriu a Bíblia e Deus fala com ele. Fala, irmão. Falou contigo já? Amém. Amém. Então permita-se, amém, que Deus fale contigo. Abre esse canal, né? Assim como nós ligamos o nosso celular para falar com alguém, né? Vamos no YouTube para ouvir uma mensagem, uma música, nós fazemos alguma coisa e você ouve de um celular, não vai ouvir de Deus, irmão? Imagina, a palavra dele está aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra entre as juntas e medulas, na alma do espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Está dizendo que Deus não se engana. Deus conhece as nossas intenções, conhece o que nós queremos realmente dEle e o que nós queremos fazer para Ele. Amém?
Ele conhece os nossos pensamentos. Antes que a palavra nos saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. É esse Deus, amém? É nessa dimensão, irmão, que você entra. Então você abre a palavra e Deus começa a falar contigo. E você está tendo entendimento de algumas coisas no Salmo 23, que você já leu tantas vezes, e com certeza você vai sair daqui hoje com um entendimento maior, amém? Se você está prestando atenção, vai sair sim. Amém, igreja? Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Amém? Então, entendendo, né? Buscar um entendimento nesse versículo aqui, meio longo, e ele fala então que tem um tempo que a gente não está no versículo 2 de pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós temos um tempo de passar no vale, amém? Onde nós sofremos algum tipo de ameaça. Aquela sombra, parece que a gente vai morrer disso que está passando. Será que eu vou sair vivo dessa situação? Quantas vezes a gente pode pensar isso, né? Como é que eu vou sair agora dessa situação? Alguém se enrosca, algum problema qualquer, alguém ameaça. É uma sombra da morte. A morte está fazendo sombra, ela está perto. Nessa pandemia, irmãos, a morte está onde? Está perto. Nós não temos a mínima ideia no nosso dia a dia quantas vezes nós saímos para ir num supermercado, numa farmácia, algum lugar qualquer, no teu trabalho, onde de repente você atende alguém, seja um comércio. Quantas pessoas contaminadas chegam perto de você. Quem sabe quantas vezes Deus já te livrou, não foi nem máscara nenhuma, foi Deus que não permitiu. Porque às vezes a gente é meio relapso, quando a gente percebe a máscara está para baixo do nariz. A minha eu falo, ela fica descendo, eu fico toda hora subindo ela. Então, irmãos, Deus tem cuidado de nós. E Ele permite que a gente passe nesses tempos. E o propósito dele qual é? Por que isso? É porque, através disso, Ele nos aproxima mais dEle. As pessoas, algumas pessoas oram mais. Ontem até o presbítero Rafael falou uma coisa com muita propriedade, né? Nesse tempo, nós estamos assim percebendo atitudes diferentes, pessoas com atitudes diferentes, pessoas que estão mais firmes na igreja e pessoas que estão deixando a igreja. Tem irmãos que já poderiam estar aqui, irmão, em vários cultos, e não estão. Então tem gente que está, tipo assim, se escondendo atrás, né? Não, mas está perigoso. Mas de repente está pegando um ônibus, tem gente sentada do lado dele. E não vem na igreja, que está longe um do outro. Morto. O maior cuidado que nós temos aqui. Então, às vezes, a pessoa quer uma desculpa. Mas Deus está vendo. Amém, igreja? E eu fico muito chateado. Não pela pessoa, falo sinceramente, não estar aqui conosco, porque eu amo cada um. Gostaria que estivesse aqui. Gostaria até de abraçar essas pessoas. Mas porque eu não estou perdendo. Amém? Porque eu não ganho nada de cada uma. Eu não ganho 10 reais de cada pessoa que vem na igreja. Eu não ganho. Não é de ganhar alguma coisa, venha ou não venha. Eu estou vendo que essa pessoa está perdendo. E à medida que ela está se distanciando dessa intimidade com Deus, de repente essa pessoa não pode dizer assim: o Senhor é meu pastor. Como eu sou teu pastor? Onde é que você anda? Eu não tenho te visto você na igreja, louvando, orando, em comunhão com os irmãos. Pelo contrário, eu tenho ouvido tuas conversas, aonde você está indo, os teus pensamentos, aquilo que você está abrindo no teu celular. Amém, igreja? Porque com Deus não se brinca, não se zomba de Deus, irmão. E tem gente que fica brincando de ser crente. Então, nós não podemos brincar de ser crente. Eu nem gosto de falar a palavra crente, que até o diabo é crente. Até ele tem esse título. Ele pode usar uma tarjeta: sou crente. Por quê? Porque eu creio que existe Deus. E já foi derrotado por ele um monte de vezes. Mas ele não desiste. Tentou Jesus também. E continua tentando a cada um de nós. Mas o anjo do Senhor, presta atenção nesse versículo. Mas o anjo do Senhor acampa-se. Amém? Ele não fica um pouquinho, ele fica acampado. Amém? Acampa-se ao lado dos que o temem. Então, uma palavra-chave nisso aqui é os que temem o Senhor. Porque se não temem,
é totalmente dispensável a presença, porque ele não teme. Já que não teme, eu não preciso estar te guardando, tu não teme ao Senhor. Então é necessário que desenvolva realmente esta decisão. Eu temo ao Senhor. Temor ao Senhor no sentido de obedecer a palavra, de ser fiel a Ele, ter esse compromisso de assumir a posição de ser filho de Deus, honrar essa posição de ser filho de Deus. Você não tem, lógico que vai dizer que sim, né? Você não tem orgulho de ser filho do presbítero Paulo? Claro que tem. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Mas tem gente que não tem, irmão. Tem gente que não tem até vergonha do pai. Então nós não podemos nos ocupar de alguma coisa que nós não temos direito. Tomar posse de alguma coisa que nós não temos. Isso seria, o nome é usurpação. Amém? Nós não temos. Mas nós podemos ser sim, dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus veio, Ele é o primogênito entre muitos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo em relação a Deus. Deus soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Olha o tamanho do privilégio. Ele não sopra sobre todo mundo não, irmão. Não basta ser gente, ser um ser humano. Tem muito ser humano que não tem o Espírito Santo de Deus. Porque ele está no crime, ele está na maldade, ele está no roubo, na mentira, no assassinato, no assédio sexual, está em tudo isso aí. Que Espírito Santo ele poderia dizer que tem, irmão? Essa pessoa pode dizer assim, o Senhor é meu pastor, botar na cadeia depois de preso. Mas é bonito, agora está preso, né? Tá? Se bem que tem alguns presos que se convertem. Alguns, amém? Não é todos, não. Mas a pessoa não pode se apropriar desse nome de filho. Como também naquele tempo, não poderiam se apropriar, dizendo que o Senhor era o pastor, aquele que tem cuidado, aquele que realmente que zela, que livra do perigo, que proporciona os verdes pastos, as águas tranquilas, aquele que de repente está com machucado, lá no, a gente nesse salmo fala, ele colocava o óleo na orelha, na cabeça, naquele animal que estava ferido. A ovelha se fere com facilidade, é um animal frágil, ela cai num valo, num buraco, ela não sabe sair sozinha, por isso que tem o cajado para puxar ela, amém? E nessa situação ela pode estar machucada, um inseto qualquer pode vir picar e desenvolver ali uma infecção, aí ele usava o óleo, amém? E esse óleo ele aponta hoje no Novo Testamento para o Espírito Santo de Deus, amém? Cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fala no finalzinho assim, o meu cálice transborda, amém, igreja? Quando fala em cálice, nós lembramos da ceia. O cálice naquele tempo simbolizava realmente o vinho lá no casamento, nas bodas de Canaã. O vinho trazia alegria. Ele não está falando de se embriagar, está falando de alegria, amém? Aquela porção lá que alegrava aquele povo. Nós não servimos lá, naturalmente na ceia o vinho, de repente alguém com um cálicezinho daquele já fica embriagado, aí fica um perigo. Mas nós servimos o suco de uva, mas a pessoa tem alegria de tomar aquele cálice na ceia, porque aquilo ali ele está confirmando a aliança que ele tem de ser realmente um verdadeiro filho de Deus e poder, como Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, muitos de nós passamos, irmão, mas eu não temerei mal algum. Por quê, igreja? Porque o Senhor está comigo. Esta é a grande e absoluta e definitiva diferença. O Senhor está comigo. Como é bom a gente sair consciente, o Senhor está na minha vida. Eu posso passar por desemprego, eu posso passar por enfermidade. Irmão, que é enfermidade? Eu tive câncer, veio depois de um tempo de novo. Agora o ano passado veio de novo. Agora, essa semana eu fiz uma série de exames para ver se ainda tem alguma coisa. Hoje vai parar o tratamento mais alguns anos. Mas tive AVC, tive meningite, tive 2019 agora infarto, né? Cirurgia, vocês viram, tudo isso aí. Amém, igreja? E estou aqui. Amém? Eu passo no vale da sombra da morte, mas eu não temerei, eu não temo nada, porque nas mãos do Senhor.
E eu aprendi que eu tenho que estar preparado, porque eu não sei qual é a hora que eu posso ter um outro problema e eu não vou me converter em coma. Amém? Ah, está em coma agora o pastor. Mas será que ele se arrependeu dos pecados que ele fez? Amém? Então, irmão, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E incentivar a igreja, irmão. Tu está pecando, tu tem algum erro, alguma coisa tu não conseguiu ainda derrotar na tua vida. E alguma coisa está derrotando você no campo assim espiritual, naquilo que concerne o teu relacionamento com Deus. O que é? Qual é a tua dificuldade? Né? Te arrependa. Deus já te perdoou. Mas eu não consigo perdoar fulano. Deus já te perdoou, cara. O melhor Deus já fez, o mais difícil Ele já fez. Ele pagou teus pecados, tu não poderia pagar. Agora tu não pode perdoar essa pessoa que falou isso, que fez essa maldadezinha para você. Isso não é nada. Isso é uma prova para você vencer. O cara te fala assim, tu deve 50 mil para alguém fala assim, ó, teu 50 mil tá, não precisa pagar, viu, 50 mil, deixa para lá. Né? Tá? Aí de repente, aí você vai e cobra 50 reais do outro cara lá, que não tem 50 reais para te dar. Né? O que é isso? Pô, eu te perdi 50 mil, tu não perdoa 50 do irmãozinho lá, que está sem trabalhar, quer porque quer. O que é isso, irmão? Que maldade de coração é esse? Tem gente, é mais ou menos nisso aí, irmão. Tem gente que Deus perdoou tanto e a pessoa não consegue perdoar alguém. Ah, mas eu odeio. Se tem esse sentimento de ódio, irmão, o Espírito Santo não está na vida dessa pessoa. Porque Deus é amor. E o amor cobre todas as coisas. O amor. Jesus é amor. E o amor de Jesus nos cobriu. Quando Deus olha para nós, o filtro, Ele olha através de Jesus. Ele nem nos vê. Que Jesus falou assim, não pai, eu já perdoei eles. Não olha para eles, eu já perdoei. Eu já paguei. Ah, então está lá, filial. Ele é teu amigo? É. Então se é teu amigo, é meu amigo também. Tipo assim. Amém, igreja? Por isso que Jesus falou assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só o verbo aí. Ele manda, irmão. Ele não fala sugere, eu te sugiro isso. Não, aqui eu vos mando. Então Deus, Ele quer amigos, Ele quer ser nosso amigo. Mas nós temos que fazer o que Ele nos manda. Quando manda, Ele fala de mandamento. E o meu mandamento é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Manda ou não manda? É mandamento, irmão. Mandamento é o que manda. Amém? Não vamos contestar isso aí. Vamos correr para o fim. Mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque tu estás comigo. Isso é lindo demais. Tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Amém? Olha só, a vara é para corrigir. Mas essa correção é proteção. Quando você corrige alguém, tu está protegendo alguém. Quando o pastor quer corrigir na palavra alguém aqui na igreja, dificilmente eu pego alguém pela orelha e puxo para um canto para corrigir. Eu prego a palavra aqui para todos, irmão. O que é para um é para todos. Mesmo que tu já saiba essa palavra, saiba mais, saiba melhor. Que você sabendo bem, você aprendeu bem, você foi bem discipulado, você pode se tornar um discipulador. E com essa palavra que tu recebeu tantas vezes, e tu teve entendimento logo no início, e veio tantas vezes essa palavra, esse ensinamento, e você está sabendo bem, e tu foi buscar mais. Então você pode discipular, ver de repente alguém na tua própria família, no teu ciclo de amizade, alguém na igreja que está meio escondidinho, e você percebe, e tu vai com essa vara, amém? E orienta essa pessoa, corrija com amor, na boa, né? Não põe no WhatsApp o pecado da pessoa. Não precisa falar para ninguém que está fazendo isso, porque quem precisa ver, está vendo. Amém? Ele precisa ver. Não são as pessoas. Eu não quero. Podemos querer viver de aplausos. Ai, que bom que o irmão fez isso, o pastor fez isso. O pastor é maravilhoso. Não, maravilhoso é o Senhor. Amém? Tem muita gente aí, meu pastor é maravilhoso. Assim, o meu é Jesus que é maravilhoso. Amém, igreja? Preparas. Olha só, tem até festa aqui, irmão. No versículo 5, preparas um banquete para mim.
à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Que coisa linda isso aqui. Um banquete. Os inimigos, mas como assim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou filho de Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. Pedi perdão de cada um deles. E quem são meus inimigos? Eles que são os meus inimigos também. Eu não sou inimigo dele. Que de repente você ama uma pessoa e tu nem percebe que essa pessoa apenas te suporta, apenas te dá um cumprimento, até a paz do Senhor às vezes. Amém? E ela tem inveja às vezes de você, não concorda com alguma coisa que você fala, você prega, ou ensina, ou faz, o teu jeito de ser. Essa pessoa ela tem que ser trabalhada, essa pessoa está com um problema, às vezes está dentro da igreja. Por isso que a palavra vem para dentro da igreja toda semana, é para trabalhar com a gente que está aqui dentro e não com quem está lá fora que não está ouvindo a palavra. Ele vai ter oportunidade de ouvir também, se ele optar por isso. Mas é para nós. Você já está 60% convertido? Falta 40%. Ah, mas eu já estou 90%, então falta 10%. O propósito é nós nos convertermos. Filho meu, me dá o teu coração. Ele não fala, me dá uma parte do teu coração. E do coração procede a saída da vida. Guarda, filho meu, guarda o teu coração. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. Se você fizer um estudo sobre esse coração, lá em Provérbios principalmente, Salmo também fala tanto de coração, nossa sede dos nossos sentimentos, nossas emoções. Amém? A gente não pode viver só pelo coração. Não, mas o meu coração, não, mas eu estou pensando. Vamos viver pela palavra. A palavra diz isso. A palavra ela vale mais do que o meu coração. Porque Jeremias fala lá em 17:9, enganoso é o coração, e perverso, corrupto, mais do que todas as coisas. Tu pode confiar no teu coração, irmão? Não. Eu não confio no meu. E também não posso confiar nos outros também. Não, mas é de coração. Tá bom, irmão, glória a Deus então. Pastor, eu sei que ela é assim, né? É de coração. Amém, glória a Deus. Tá. Amém, igreja? É Deus que testifica, não é o coração que testifica. Nosso coração se engana fatalmente. Quantas pessoas desiludidas que investiram em relacionamento com pessoas, quer de amizade, amém? Um relacionamento de amizade é investimento, porque o teu amigo, você conta com ele, se você se coloca à disposição para ele contar contigo também, teu amigo você pode de repente ser fiador dele, emprestar alguma coisa para ele, ajudar ele em qualquer hora. Então, amigo, amém? Não é conhecido, estou falando de amigo, amém? Por isso que Jesus quer amigo. Tá? O coração enganoso, ele é corrupto, ele se corrompe, de repente ele é comprado por outra pessoa. Alguém diz assim, não, qual é o tipo de vantagem que tu tem ser amigo do fulano? Ah, ele me dá tal coisa assim, assado, assim, eu te dou mais do que ele, amém? E a pessoa então passa a ser mais amigo do outro. Tanto é que existe ex-amigos, né? Existe relacionamento também de sociedade. Alguém é sócio com a empresa com o outro. E tudo vai bem até que um dia já não vai mais bem. Se não vai bem, vai mal. E começa então a se erguer um muro de entendimento, de confiança e de trabalho naquele relacionamento, né? De amizade, de trabalho, de sociedade no trabalho. Como no relacionamento também de namoro, de noivado, de casamento. Tudo vai bem até que de repente não vai mais bem. E eles são ex-namorados, ex-noivos, ex-casados. Amém, igreja? Mas se nós procurarmos ser filho de Deus, levar isso a sério, uma decisão, você amar a palavra, aí você ama a Deus, você obedece a Deus, você é fiel a Ele, Deus tem cuidado de você. Você consegue estabelecer um relacionamento maravilhoso com Deus. Que maravilha é estar na presença de Deus. Oh, aleluia. Aí não tem ex-filho de Deus, amém, igreja? Não tem ex-pastor, não tem. Porque se estabeleceu
um entendimento de confiança absoluta. E isso envolve o nosso caráter. Amém, igreja? O nosso caráter. E nós devemos desenvolver o caráter de Cristo. E terminando, esse versículo 6 é maravilhoso. Sei que a bondade, veja que ele está falando assim, sei, ele está trazendo assim, no singular. No 5 ele falou que tu me honras, o teu cajado, a paz do teu cajado me protegem. Ele estabeleceu ali com Deus uma intimidade absoluta entre ele e Deus. Aí fica fácil estabelecer outras relações, porque ele tem aqui a melhor solução, a melhor decisão. E no versículo 6 ele fala, sei que a bondade e a fidelidade. A bondade e a fidelidade. Deus é bom, Deus é fiel. Oh, como é bom. Você tem uma pessoa que você convive com ela, seja em qualquer parâmetro, e essa pessoa é boa e é fiel. Você está tranquilo, você descobriu a pessoa certa para viver contigo, para ser teu amigo, para ser seu sócio. Amém, igreja? Para estar na igreja com ela. Você descobriu. E ele diz assim, sei que a bondade e a fidelidade ele não é nos, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, igreja? Então esse versículo 6, ele é maravilhoso. Você possa realmente dar mais uma olhadinha. Eu tenho várias experiências com esse Salmo 23. Várias experiências. Eu podia fazer uma outra pregação, numa outra visão com esse Salmo 23. Tais foram as experiências que eu já tive com esse Salmo 23 na minha vida. Amém? E você possa ter também na tua vida, com o teu Deus. Amém? Que é o nosso Deus, porque aqui nós estamos falando para irmãos, uma família de Deus aqui. Amém, igreja? É o nosso Deus. Se levante, por favor. Nós vamos orar para terminar esse culto. Gratos ao nosso Deus pela palavra. Se alguma coisa você percebeu mais, que às vezes a gente ministra alguma coisa aqui, e você pega aquilo e Deus mostra mais um pouquinho. Compartilha com a gente. Pastor, naquela hora você falou do salmo tal. Tá? Eu percebi tal coisa também. Compartilha comigo, irmão. Amém? Compartilha no grupo da igreja. A gente vai entender que Deus realmente, Ele está presente. E Ele falou contigo, você sentadinho aí, ouvindo a palavra. Porque eu sempre que eu estou sentado e ouço alguém ministrar, Deus sempre fala comigo. Amém, igreja? Eu anoto coisas. Amém? Além daquela pregação que foi ministrada, que foi maravilhosa. A pregação é maravilhosa, a palavra de Deus. Expõe a palavra de Deus. E Deus sempre coloca mais alguma coisa. A gente sai daqui, naquela hora que falou isso, Deus falou comigo tal coisa. Coisa maravilhosa isso aí. Estou cansado de sair aqui e alguém fala comigo isso. Compartilha. E se você não entendeu alguma coisa, assim, pastor, quando você falou o versículo tal, são só 7 versículos. O versículo tal só falou, não entendi bem aquilo ali. Eu vou te explicar. Amém? Com uma maior paciência, carinho. Eu quero que você aumente o seu entendimento. Que assim você aumenta o teu conhecimento. Aumenta a tua intimidade com o Senhor. Aumenta o quanto Deus te abençoa. Que quanto mais Deus está na nossa presença, Deus sendo abençoador, mais bênção nós recebemos, amém? Óbvio. Então vamos abrir nossos ouvidos e nossos olhos e vamos permitir que Deus fale nos nossos corações. Pai, receba a nossa adoração, Senhor, nossa gratidão, porque nós não vemos aqui em vão. Nós vemos aqui, nós oramos, nós louvamos, cantamos louvores a Ti, Senhor. Nós contribuímos com a obra para que ela seja sustentada na sua parte financeira. Fizemos isso com alegria, sabendo que foi uma boa semente. E essa semente dará frutos. Obrigado, Deus,
ser-nos libertado de tantas coisas erradas que nós arrastávamos em nossas vidas. Mas teve um dia que tu nos escolheu, como escolhestes a Davi, no meio de tantos irmãos. Escolheu aquele mocinho, quando ninguém dava nada por ele, era até rejeitado pela sua própria família, mas tu não rejeitas ele. E tu passa assim como uma boa Davi. Ame, Pai amado, a cada um nesta igreja, a cada um daqueles que nos ouvem, por onde quer que estejam nessa hora, porque não estão ouvindo o culto, mas estão ouvindo a palavra. Abençoa teu povo em nome de Jesus. Haja cura, Pai amado, das enfermidades. Nesse tempo, Pai amado, de calamidade. Nesse tempo, Pai amado, de centenas de mortes nessa cidade. Milhares, Pai amado, de contaminados. Poderão estar contaminando até outros tantos que estão na sombra da morte. Alguns vão passar pela morte. Mas que nós possamos depois ser levados aos campos verdejantes. Outro tempo nós temos isso. Outro tempo nós passamos no vale. E se o vale nos apresenta, Pai amado, algum tipo de medo, nós estamos andando sobre esse vale. Nós estamos debaixo dele. Nós estamos andando, seguindo, para sair, deixar esse vale para trás. Andando sempre, caminhando, de joelho, nos arrastando. Nós vamos sair desse vale. E tu colocarás diante de cada um os campos verdejantes. A paz, a doce paz da tua presença. Bálsamo, Pai amado, para curar as nossas dores, as perdas de tanto